Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas, diz o Senhor. E ele diz aos soberbos: não sejam arrogantes, e aos ímpios ele diz: não levantem a vossa própria força, nem falem com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, e sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Amém? Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos voltar e ver aqui algumas coisas ainda muito preciosas. Primeiro eu preciso lhe dizer que esse salmo é um salmo de Asaf. Nós temos aqui na igreja o nosso Asaf, né? Que é também um salmista, porque ele declama salmos inteiros, decorados, e ele já falou aqui mais de 10 salmos, se não me falha a memória, por aí, em torno de uns 10 salmos, já foram falados aqui inteiramente, de cor, pelo Asaf. E acho isso muito interessante, porque o nome dele é Asaf, e ele é um menino, né, que tem acho que 6 anos, ou já fez ou vai fazer 7, e tem extrema facilidade, mesmo não sabendo ler ainda, ele consegue, mesmo ouvindo a sua mãe lendo os salmos, ele decora e vem aqui num desafio que nós fizemos para as crianças decorarem os salmos, e ele engrenou e decorou o 91, depois ele pegou o primeiro, depois o 23, e foi embora, o último que ele falou, acho que foi qual? 145, não lembro. Mas ele já falou vários, tem uns 3 ou 4 gravados lá aí no nosso canal do YouTube, e você pode ver a facilidade com que ele declama os salmos. Eu acho isso muito curioso, porque ele tem nome de salmista, e ele tem muita facilidade para decorar os salmos. Fantástico, fantástico ver essa providência, porque eu não acredito em coincidência. Fantástico ver essa providência de Deus. E os salmos de Asaf estão aí na sua Bíblia, e são 11 os salmos de Asaf, e eles vão do 73 ao 83, então nós lemos o 75, ou seja, nós lemos um salmo de Asaf, porque nem todos os salmos são de Davi, tem salmos que são de Salomão, tem o salmo de Moisés, tem os salmos dos coraitas, que são os filhos de Corá, e tem salmos que são anônimos, o salmo 1, por exemplo, é anônimo, e o 90 é de Moisés, o 119, que é o maior, que tem 176 versículos, exatamente porque são 22 letras do alfabeto hebraico, e são 8 frases com cada letra, então 22 vezes 8, 176. É anônimo, porque era na verdade a cartilha que os meninos aprenderam a ler e escrever lá nas sinagogas, naquele tempo do pós-exílio. Então, 11 são os salmos de Asaf, do 73 ao 83. Aí você pensa assim, não pastor, são 10. Do 73 ao 83, são 10? Conta comigo, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Porque o 73 já conta, então são 11.
E o 75 está nesse meio, então é um salmo de Asaf. Asaf era um levita, Asaf era um adorador, Asaf não era simplesmente um cantor, Asaf era um servo de Deus que ministrava no serviço do templo consagrado ao Senhor. Então precisamos também rever essa questão aí do conceito do que é levita. Esse termo foi muito desgastado durante um tempo e a gente tem hoje o costume, às vezes, em alguns lugares, de chamar os músicos de levitas. É certo que os músicos do templo e do tabernáculo eram levitas, mas nem todo levita é músico. Todo músico era levita, mas nem todo levita era músico, porque aos levitas foi dado a responsabilidade de cuidar do tabernáculo e do templo, de todas as coisas, também da música. Então eles lavavam, eles passavam, eles varriam, eles faziam os sacrifícios, pegavam os animais, preparavam, lavavam as pias, as facas e tal, e o culto naquele tempo, você sabe, tinha que matar um bicho em todo culto, e o sacerdote, que também era um levita, porque todos da tribo de Levi foram dada essa missão, esse propósito, servir na casa do Senhor. Então Asaf era um menino desse aí, era um levita. Não sabemos a idade dele, não sabemos muitos detalhes sobre ele. Agora, ele escreveu salmos lindos, que trazem verdades maravilhosas. E esse de número 75 casa perfeitamente com o tema deste mês, que é Liga da Justiça. Sendo nós, os filhos do Deus justo e verdadeiro, sendo nós os filhos do Deus que é juiz, então nós formamos a Liga da Justiça, uma equipe, um time, uma liga, um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum. Portanto, nosso objetivo em comum é trazer a justiça de Deus para a terra. Em qualquer ocasião, circunstância ou realidade onde a coisa está injusta, nós precisamos levar a justiça. Se somos, de fato, a Liga da Justiça de Deus. Então, algumas coisas a gente se confunde. E é muito comum confundirmos justiça com vingança. Muito comum. Alguém comete um crime, um delito, uma maldade. Então, se alguém roubar o meu carro, então eu vou fazer justiça, eu vou lá e vou roubar o carro dele também. Isso não é justiça, isso é vingança. É diferente. Confundimos também justiça com igualdade. Justiça não é igualdade. Quer ver um exemplo? Imagine aí, eu esperava que os puffs estivessem aqui. Aí agora eu ia fazer essa ilustração usando os puffs e pegando aí 3 pessoas da igreja para a gente exemplificar aqui na prática. Mas não rolou, tudo bem, você vai imaginar comigo. Imagina comigo aqui, está aqui junto comigo aqui 3 pessoas. Ó. Uma criança assim de 3 aninhos, desse tamanho. Imaginou? Do jeito que você quiser aí, loirinha, moreninha, magrinha, cheinha, fofinha, de rosa, de azul, de preto. Imaginou? Uma criança, pequenininha assim, ó. Agora imagina um adolescente, um junior assim, um adolescente. Já 10, 11 anos, já, sabe, começando a sair umas espinhas, uns cabelinhos embaixo do braço. Não sei, se for menina já está começando, né, a usar um sutiã e tal. Assim, 10 a 12 anos. E agora imagina um adulto, da minha altura, com mais de 1,90 m. Ou então, vamos fazer melhor, imagina aí o André, filho da Lilian, o André, que é 10 centímetros mais alto que eu, jogador de vôlei de praia profissional, inclusive está lá agora na Europa disputando um mundial. Imaginou? Uma criancinha, aqui ó, da altura desse aqui, outro junior da altura desse aqui, e aqui o André, aqui ó, a escadinha, tum, tum, tum. Ok? Agora imagina que tem aqui um pé de manga. E os 3 estão querendo pegar a manga.
Aí eu vou e dou um caixote para cada um. Falo, bom, vou dar um caixote, porque aí você sobe no caixote e pega a manga. Aí eu dou um caixote para cada um. Dou um caixote para o André, dei um caixote para o Mateus ali, e dei um caixote para... Quem é a criancinha aí? Para a Gabi. Isso, é a Gabi, o Mateus e o André, da Lília. Aí eu peguei o caixote e dei um caixote para cada um. A Gabi botou o caixote, subiu e continuou sem conseguir alcançar a manga. O Mateus subiu no caixote e quase alcançou. O André nem precisou de caixote, foi lá e vlap. Igualdade, eu dei um caixote para cada um. Igual, recursos iguais. Só que isso não é justiça. Porque 2 deles continuaram sem acesso ao pé de manga. O que seria justo? 2 caixotes para a Gabi, 1 caixote para o Mateus e nenhum caixote para o André. E o André ajudar o Mateus a pegar. Porque faltou só um golinho. Aí seria justo. Então, muitas vezes a gente tem essa confusão mental. Que justiça é vingança? Não é. Não é. Eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Já deixou de ser justiça. Porque se é com as suas próprias mãos, então é vingança. E a gente também confunde justiça com igualdade. Nem sempre recursos iguais são justos. Nem sempre recursos iguais são justos. Porque uns necessitam de mais recursos do que outros. A Gabi, por exemplo, para pegar a manga, precisava de 2, talvez até 3 caixotes. Então, quando a gente distribui de forma igual, nem sempre fica justo. Então, precisamos acertar isso aí na nossa cabeça. Vingança é uma coisa, igualdade é outra coisa, e justiça é algo que está acima dessas duas coisas, inclusive acima de nós, seres humanos. Porque nós somos pecadores, nós pecamos, e o nosso caráter corrompido, a nossa natureza pecaminosa, nos atrapalha muito de sermos justos. Por isso que a Bíblia nos orienta a não julgar. O profeta Isaías disse que a justiça dos homens, diante de Deus, é como trapo de imundícia. Você sabe o que é de fato um trapo de imundícia? Ou um trapo imundo? Vou traduzir para você. Quando as mulheres, naquele contexto, nos tempos antigos da Bíblia, ficavam menstruadas, elas eram separadas do arraial, por causa do perigo de contaminação pelo sangue. Então eles não tinham médico, eles não tinham antibiótico, eles não tinham como fazer preventivo, eles não tinham como tomar vacinas, então era extremamente perigoso a contaminação pelo sangue. Então foi inclusive uma orientação de Deus: separem as mulheres até que acabe o período da menstruação, depois volta e tal. Não é uma exclusão, é uma proteção para as duas partes. Então, as mulheres naquele tempo não tinha sempre livre. Eu sou do tempo que esse negócio chamava mods, não é, Sileia? Mods, eu chamo de mods. Eu não consigo falar absorvente. É igual palha, esponja de aço, é Bombril. Lâmina de barbear, Gillette. Então, para mim, esse negócio aí é mods. Nós temos que conversar dessas coisas, né, gente? Eu estou tentando aqui ser o mais polido, mais ético possível, mas nós temos que conversar. Então, vamos levar no humor que fica mais light. Então, mas é verdade, as mulheres menstruam, meu Deus. Como é que a gente vai excluir essa possibilidade da vida? E a Bíblia fala disso. E a Bíblia fala que quando as mulheres menstruavam, elas eram separadas do arraial, pelo motivo que eu já expliquei. Pois bem, como não tinha lá os absorventes, os sempre livres, os Always, com aba, sem aba, sei lá o quê, elas usavam o quê? Trapos de pano. Pegava lá uns trapos, uns pedaços de pano, cortava um pano, fazia a roupa bonita, sobrava sempre uns trapos. Pegava aqueles trapos e era o sempre livre da Bíblia. Então, quando elas saíam da menstruação, elas pegavam aquele trapo imundo e jogavam fora, no lixo.
no lixo, um lugar até que chamava Geena, que ficava sempre afastado da cidade, e lá eles ateavam fogo, e o fogo lá queimava sem parar, e tudo que não prestava era jogado lá para ser consumido pelo fogo. Inclusive, Jesus usa essa figura para ilustrar o que vai ser a condenação eterna. Então, o profeta Isaías diz assim: Deus olhou para nós e procurou em nós justiça. E sabe o que é que ele encontrou? Um trapo de imundícia, ou seja, um pano sujo de menstruação. A justiça dos homens perante Deus é um trapo de imundícia. Pesado, né? Está na Bíblia, eu preciso te explicar. Então, por mais bonzinhos que a gente queira ser, por mais justos que queiramos ser, por mais corretos que desejamos ser, diante da justiça de Deus, nós não prestamos. Essa é a verdade do Evangelho. Esta é a verdade do Evangelho. Talvez por isso tem muita gente se decepcionando. Talvez por isso tem muita gente se decepcionando com Deus, com a igreja, com o ministério, quando na verdade a decepção é fruto do relacionamento interpessoal. As nossas decepções nunca são com Deus, nunca é com a igreja, é com as pessoas. E por que é que a gente se decepciona com as pessoas? Porque a gente coloca nelas uma expectativa que só pode ser suprida por Deus. Só Deus é justo. Só Deus. Vamos tentar ser o mais parecido com Deus possível. E Ele encarnou o Filho dele para mostrar como é que Ele quer que os seus filhos vivam, conforme a imagem do primogênito. Então nós vamos imitar a Cristo o máximo possível, mas sem perder a consciência que o nosso melhor diante de Deus ainda é um trapo imundo. Portanto, ninguém diante de Deus pode se levantar e eu vou julgar, eu vou dizer, eu vou colocar o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Nenhum ser humano tem essa condição, porque nós e as nossas justiças diante de Deus não passam de trapos imundos. Mas Deus é juiz, aleluia. Deus está vivo, Deus é rei, soberano, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele vê tudo e Ele é o juiz, disse o salmista. Portanto, a pergunta que eu faço é, e nós? O que a gente faz? Porque, ok, eu até entendo, creio e concordo, eu não posso julgar, só Deus, Deus é juiz. Como diria o M.V. Bill, é um cantor de rap do Rio de Janeiro, da Cidade de Deus. Tem uma das canções dele, que o refrão, se eu não me engano, é assim: mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser, pode vir que já é, sem dar marcha a ré, junto com a ralé, só Deus pode me julgar, por isso eu estou na fé. É isso aí, o M.V. Bill canta isso. Nem sei se ele é crente, não é a conversa aqui. A conversa é a verdade que saiu da boca dele em forma de rima e poesia. Mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser, pode vir que já é, sem dar marcha ré, junto com a ralé, só Deus pode me julgar, por isso eu estou na fé. Então, queridos, muitas vezes eu e você, acontece, nós somos alvos de julgamentos, de críticas, de considerações negativas a nosso respeito. Muitas vezes nós somos o produtor dos julgamentos, das críticas e das palavras. Então, o ser humano é pecador. Ou ele está julgando ou ele está sendo julgado. E isso é um processo contínuo, dinâmico, que não conseguimos controlar com nossas mãos, e como diz um grande pastor que eu gosto demais, ninguém segura a língua do povo, meu filho,
faz o seu diante de Deus e deixa o povo falar. Ninguém segura a língua do povo. Então, ou a gente está sendo julgado, ou a gente está julgando o tempo inteiro. Fala a verdade. Fala a verdade. É verdade. A gente olha uma pessoa e já começa. É verdade. É verdade. Se entrar ali alguém agora, todo de terno chique, o cabelo todo tal, sapatão, pá, um relojão, tal, entrar, toplaca, aquele sapatão de madeira, com a biblona desse tamanho, vim sentar aqui na frente. Você nunca viu ele, você vai olhar e vai falar assim, deve ser um pastor, e um pastor dos bons, hein? É ou não é? Agora se entra de bermuda, chinelo, uma camiseta, um boné virado para trás, assim, check, e vem e senta aqui na frente. Você não sabe, às vezes aquele é um advogado picareta, e esse aqui é que é o pastor. Um pastor de não sei onde, que está aqui de férias na praia, vem curtir o culto. E aí? É ou não é, gente? Nós julgamos, sem querer às vezes. Às vezes, vamos combinar? Vamos combinar? Às vezes não é tão sem querer assim não. Mas na maioria das vezes é mesmo sem querer. Por quê? Porque isso está entranhado em nós, é o nosso pecado, é nossa falha de caráter, é a parte da nossa vida que precisa se render ao Senhor e agir com justiça, porque Deus é justo e Ele é o nosso exemplo. Amém? Então precisamos exercitar isso. Como diz aquela menina que eu gosto muito, aquela cantora, Marcela Thaís. Claro que não foi ela que disse isso, foi Jesus, mas ela cantou. Ame mais, julgue menos. Ah, quem dera, se a igreja vivesse essa verdade. Amasse mais e julgasse menos. Amasse do mesmo jeito o advogado picareta e o pastor de bermuda. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aquele que tem, aquele que não tem, o que tem a pele clara, o que tem a pele escura, o que tem o cabelo escorrido, o que tem o cabelo enrolado. Qual é a diferença entre nós? Se você for no cemitério e abrir qualquer um daqueles túmulos lá, o que vai ter lá? Um monte de osso. Tudo igual. Ninguém reconhece pelo osso quem era rico, quem era pobre, quem era branco, quem era negro, quem era uma coisa, quem era outra. É osso e acabou. Somos todos iguais, pecadores iguais, miseráveis iguais, carentes da graça e da justiça de Deus. Todos nós. Portanto, ninguém tem o direito de julgar ninguém. Só Deus, e Ele julga. É isso que me faz tremer e temer. Ele julga, Ele é juiz. Então a pergunta é, o que eu faço? Me aconteceu uma situação. Eu sei que Deus é juiz. Eu fui injustiçado. Seja numa situação, na outra, no trabalho, no emprego, na escola, no bairro, na família. Acontece, irmãos, acontece. Toda semana eu ouço diversas histórias de injustiças que são cometidas em ambiente de trabalho, em ambiente acadêmico, em ambiente eclesiástico, coisas injustas que acontecem na igreja também, claro, porque a igreja tem pessoas e as pessoas são injustas, porque somos pecadores. Quem dera se todos imitassem o tempo todo e a todo tempo o Deus justo, mas isso não acontece, a gente sabe disso. Então, o salmista dá aqui, na minha opinião, na minha leitura, 4 coisas para a gente fazer. E deixar Deus julgar. Porque eu e você muitas vezes pecamos, porque a gente quer tomar o lugar de Deus na história. Ah, fizeram isso comigo, então eu vou combinar, vou chamar o fulano, vou chamar o Beltrano, eu vou botar de frente, eu vou fazer, aí você está querendo ser o juiz da história. Mas esse é o lugar de Deus. Então deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser o juiz, deixa Deus julgar. E você, em primeiro lugar, diz o Asaf, seja grato. Gratidão é o que a gente tem que fazer enquanto Deus julga. Pô, mas a minha causa está demorando. Seja grato, porque mesmo que sua causa esteja demorando, você tem muito motivo para agradecer também. O verso 1 diz, graças te rendemos, ó Deus, graças
te rendemos. Então aconteceu uma coisa injusta, aconteceu uma coisa ruim, o mundo está mal, o mundo está em crise, a votação lá do plenário, que eu nem sei do que foi aquilo, negócio de sim, não sei o quê, eu tinha mais o que fazer do que prestar atenção naquele troço. Agora, eu sei que está ruim, tá. E o que a gente faz? Deixa Deus julgar, mas está demorando, eu tenho muito motivo para agradecer. Então eu vou ser grato, vou render graças ao Senhor e vou deixar Ele julgar. Eu tenho roupa para vestir, eu tenho perna para andar, eu tenho saúde, eu tenho fôlego para louvar ao Senhor. O que é que eu preciso mais? Eu estou vivo, eu como, eu bebo, eu visto, eu durmo numa cama com teto sobre a minha cabeça. Tem gente muito pior do que eu, com um coração muito mais grato que o meu. Então deixa Deus julgar e eu vou agradecer. Um coração grato diante de uma injustiça pode ser recebido por Deus como um ato de louvor. Então, deixa Deus ser o juiz e seja grato. Em segundo lugar, deixa Deus ser o juiz e ore. Primeira coisa que temos que fazer, gratidão. Segunda, oração. O verso termina da seguinte maneira. Primeiro versículo, parte B. Invocamos o teu nome. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Gratidão. Invocamos o teu nome. Oração. Aconteceu uma coisa comigo, o que é que eu vou fazer? Deixa Deus julgar. Eu sou da Liga da Justiça, eu não sou da Liga da Vingança. Deixa Deus julgar. Eu vou agradecer e vou orar. Senhor, o Senhor está vendo, né? O Senhor viu. Então o Senhor julgue conforme tua soberana vontade. E eu estou aqui, é para te agradecer, para invocar o teu nome, para pedir a tua presença em minha vida. Eu preciso mais do Senhor, preciso conhecer mais a tua palavra, preciso ter mais intimidade contigo. Senhor, vem até mim, Senhor, me encha, Senhor, se faça presente na minha vida. E invocar o nome é puxar com a alma a presença de Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Ser mais grato, orar mais, pregar mais, falar mais das coisas de Deus, evangelizar mais, chame como você quiser. Agora o versículo termina, nós rendemos graça, nós invocamos o nome do Senhor e nós declaramos as maravilhas de Deus. O que é declarar as maravilhas de Deus? É falar de Deus. Alguém cometeu uma injustiça com você, ao invés de você ficar no muro das lamentações da vida, sabe? Ah, porque fizeram isso, ah, porque fizeram aquilo, não te contei não, não quero nem saber, menina. Isso vai levar a gente para onde? Para lugar nenhum. Eu sei que é difícil, eu sou igual a você. Sou também tentado pelos meus trapos de imundícia a agir exatamente o contrário, mas nós devemos nos lembrar, devemos aprender com Asaf, deixa Deus julgar e vamos ser mais gratos, deixa Deus julgar e vamos orar mais, deixa Deus julgar e vamos falar mais das maravilhas de Deus, porque uma ou outra injustiça nos acontece, mas todo dia o sol nasce ao nosso favor, todo dia o vento sopra para nos acalmar, todo dia a brisa de Deus vem ao nosso encontro para consolar o nosso coração e nos encher de esperança, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre virá pela manhã. Deixa Deus julgar, seja mais grato, ore mais e fale mais de Deus. Fale menos dos seus problemas e mais de Deus. Aliás, fale para os seus problemas sobre o seu Deus. Se o teu inimigo insiste em te lembrar do seu passado, lembre a ele do futuro dele. Ah, porque você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez... Ah, porque você erra. Você acha, irmãos, que eu não sinto esse tipo de cobrança? Quando não vem de alguém, vem de mim mesmo.
Quem é você para subir nesse púlpito? Quem é você para pegar esse microfone e falar sobre Deus e sobre a palavra de Deus? Quem é você? Você é isso. E o inimigo tenta o tempo inteiro jogar o nosso passado na nossa cara. E sabe o que eu aprendi a fazer? Jogar o futuro dele na cara dele. Sim, eu sou tudo isso que você está falando, mas a graça de Deus me alcançou, e o meu futuro será na eternidade, e o seu será no lago de fogo. Afaste-se de mim, maldito. Eu sei que eu não presto, eu sei que eu sou um trapo imundo, mas a graça de Deus me faz levantar e falar das maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Aleluia! Vamos ser mais gratos, vamos orar mais, vamos falar mais de Deus. E deixa Deus julgar. E por último, o Asaf diz, lá no verso 9, confere comigo. Quanto a mim, ou seja, Deus é o juiz, mas eu, disse o salmista Asaf, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Enquanto Deus julga as nossas causas, nós teremos gratidão, oração, pregação e adoração. Vamos salmodiar mais, vamos adorar mais, vamos buscar mais intimidade com Deus, cantar, louvar, adorar, seja cantando, seja tocando, seja com a boca fechada, um espírito adorador, é isso que o Pai procura. Ele não procura instrumentos, Ele não procura melodias, Ele procura um coração contrito e quebrantado. Disse o salmista, preparado está o meu coração, louvarei ao Senhor. É muito mais importante um coração preparado do que um instrumento preparado. É muito mais importante uma alma afinada do que uma garganta afinada. Porque Deus não quer músicas, Deus quer adoradores. Você pode adorar a Deus o tempo inteiro e o tempo todo. Ah, mas aconteceu isso comigo. Deixa Deus julgar. Deus é juiz. Ele é o dono da justiça. Nós somos a Liga da Justiça. Portanto, como que a Liga da Justiça procede enquanto o juiz está julgando a causa? Com gratidão, com oração, com pregação e adoração. E deixa Deus ser Deus. Ele sabe o que faz, e a gente não sabe nem o que fala. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é justo, e nós somos a Liga da Justiça. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus o Filho. Amém.